Título é uma mensagem simples, o título é o grande amor de Deus, né? O Senhor, Ele verdadeiramente, Ele nos acolhe e nos transforma, né? E Deus usa diferentes experiências para falar conosco, para tocar os nossos corações. Há pouco tempo, um grupo de homens aqui da Conviva, nós estávamos no encontro Homens com Honra, em Jundiaí, e dentre os ministrantes lá tinha um oficial do Exército, um pastor, na verdade ele é um general da ativa, Jason, e eu ouvi uma frase dele, depois eu pesquisando também, encontrei uma frase dele que diz: se você quer ser alguém, sirva alguém. Acho que todo mundo quer ser alguém, né? A gente não quer ser apagado, né? Né? Todo mundo quer ter uma vida relevante, uma história legal, uma experiência boa, né? Só que eu sempre falo isso. O pastor Rafael uma vez pregou a série O Reino Invertido, né? Eu sempre cito isso aí. O reino de Deus, ele é invertido, meus irmãos. Se você procurar a sua glória, não vai dar certo. Então, cai muito bem essa frase do general, do pastor. Se você quer ser alguém, sirva alguém. Mateus 20, 28, o Senhor Jesus já declara, minha Bíblia é King James, tá? Mateus 20, 28, o Senhor Jesus declara: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Então o Senhor Jesus já declarou. Ele falou, ele deu exemplo, em tudo ele deu exemplo. Não tem como, né? A gente fugir, escapar, né? Ele falou, eu não vim ser servido, eu vim servir. E ele habitava na glória com Deus. E ele deixou para cumprir o propósito, a missão, né? A crucificação, para salvar a humanidade, habitava na glória com Deus. E ele veio à terra. E ele veio em forma de homem. E ele veio em forma de servo. E ele veio em forma de servo sofredor. Foi baixando, né? Foi se esvaziando. E às vezes essa é a nossa dificuldade, esvaziar-se, né? A gente quer ter razão, a gente está na fase da judicialização, né? Tudo é vou processar. A gente ouve, quase todo dia você ouve alguém falar isso. Processa, vou processar, processou, né? A razão, busca a sua razão. Se o Senhor Jesus fosse processar a gente, não estava ninguém aqui, né? Não estava ninguém vivo, não tinha ninguém. A terra tinha acabado, né? A terra, não é verdade? Tem uma música do João Manô, que diz assim: Deus desce à terra e se dispõe ao ofensor. João Manô é um cantor evangélico lá acho que é da Paraíba, uma benção, da galera do Marco Teles. Aí ele fala, ele canta, né? Deus desce à terra e se dispõe ao ofensor. Abre a conversa. Então Deus, ele buscou contato, ele buscou, o Senhor Jesus veio à terra, Deus buscou solução, veio entre os homens, se rebaixou, se diminuiu, deixou aquela capa, aquela aparência gloriosa e buscou o convívio por nossa causa, porque nós precisávamos de uma solução, não é? Aí em Efésios, capítulo 5,
Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, fala para nós o imitarmos, para nós sermos imitadores. E diz assim, Efésios 5, 1 e 2, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Então é para nós imitarmos esse Deus que deixou a glória, se esvaziou. Né? Nós estamos numa época que nós somos instruídos a buscar o melhor. E devemos buscar o melhor, mas tem que ter equilíbrio. Tem que ter controle, autocontrole, tem que ter paz. Não pode quebrar os princípios e valores. Você tem todo o direito de buscar o melhor, nós temos, mas sem quebrar os princípios e valores. Né? E aqui, então, em Efésios 5:1, está falando para nós imitarmos esse Deus que se esvaziou. Ele abriu mão de toda a glória, de tudo ali, por um tempo, né, para vir à terra. Ele abriu mão, ele se esvaziou. É o que o Senhor Jesus fez. E fala para a gente andar em amor como Cristo. Né? Que também ele nos amou e se entregou. O amor de Deus. Deus entregou o seu melhor. E essa mensagem do amor de Deus, vocês perceberam? Às vezes, de tanto que a gente fala, às vezes parece que perde um pouco o sentido. Se eu falo aqui, Deus ama vocês, parece que é só uma frase que está perdendo, ela está raleando, parece que está perdendo o sentido. Né? Eu não estou fazendo crítica, eu estou fazendo uma análise. Se eu falo para vocês, Deus te ama, Jesus te ama, né? Parece, é tão falado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas é isso, é isso que eu preciso falar aqui para vocês. Deus ama a cada um. Muito, 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 muito. Deus nos ama, Deus te ama demais. Mas eu não quero te agradar, eu não quero te paparicar. É que é a realidade. Deus te ama demais, demais. E Ele entregou o melhor dele, o filho dele. Você que tem um filho, ou pensa na pessoa que você mais tem afinidade, mais apego, mais amada, e de repente você tivesse a consciência que se você entregasse esse filho, essa pessoa, milhares de pessoas teriam suas vidas solucionadas e ficariam muito bem. Mas você teria que entregar o seu filho, Você que não tem filho, ou seu pai, o seu irmão, aquela pessoa mais chegada sua. É uma pessoa, né? Aí vem essa consciência, essa revelação, vem essa verdade. Se você entregar, os outros todos estarão livres. Pensa, você entregar. Um dia eu fiz esse exercício aí. Nós temos 3 filhos. Aí eu peguei o mais velho, o primogênito, o Caio. Pensei no Caio. Eu entregando meu filho, Caio, em benefício dos outros. Entregando mesmo. Não veria mais, não teria mais. Uma entrega. Se você pensar, você começa... Aí essa frase assim, Deus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo começa a ter mais sentido. Esse versículo começa a ter mais sentido. Se você pensar em entregar o que te é mais valioso, ou uma oportunidade maravilhosa que você tenha, e você abre mão por amor de outras pessoas. E é isso. A gente vive essa vida e sempre fala, né? Vida corrida. Já tem frases que são as mesmas. A vida é corrida e é mesmo. Tantos afazeres e coisas. E esse romance com o nosso Criador, esse amor, esse romance, Ele te ama, Ele nos ama.
É um amor profundo, é um amor muito forte. Ele nos quer juntos. E às vezes é interessante, a gente pega a bênção que Ele nos deu, a bênção que Ele nos deu, às vezes as bênçãos que Ele nos dá com tanto carinho, a gente faz daquilo motivo de correria, de tanto compromisso, de tantas coisas. Mas Ele quer um relacionamento de amor. Deus quer um romance comigo e com você. Ele é apaixonado por você. Ele não vive sem você. Se você não quiser, se o ser humano não quiser conviver com Ele, mas Ele quer cada um, Ele valoriza cada um. O amor dEle, o carinho, o cuidado do Senhor conosco. E é para nós imitarmos o Senhor Jesus. Aí nós lemos em Salmos 29, 2. Salmo 29, 2 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor por causa do esplendor da sua santidade. É para nós honrarmos ao Senhor. Honrai ao Senhor por causa da sua glória. É para nós honrarmos o Senhor. Esse esforço dele de entregar o seu filho, esse esforço de Cristo de vir à terra, esse esforço do Espírito Santo, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, o Espírito Santo, o Consolador, veio, habita em nós, faz morada aqui. O Espírito Santo está aqui. Esse esforço, esse empenho, nós precisamos honrar. Mas às vezes nós estamos vivendo, acorda já na correria, vai trabalhar, come rápido, come acelerado. Às vezes, né, tem até problema de estômago, porque come tão acelerado, já volta a trabalhar. Aquele que é empreendedor tem que correr atrás, né? Aí aquela doideira, né, para não perder a van, para não perder o ônibus, porque tem a faculdade, porque tem a ETEC, porque tem não sei o quê, e chega e às vezes não deu nem um beijinho na esposa, a esposa já dormiu. Às vezes não deu nem um beijinho em Jesus, né? Isso acontece comigo às vezes. Vou dormir tarde, às vezes ajoelha lá na cama, assim, ó. Gente, não tem nem frase, não tem nem... Está, como diz minha irmã Ju, está petimbado, né? Você quer dormir, você quer descansar, mas Ele está esperando. Cadê meu filho? Cadê o nosso romance? Cadê o nosso encontro? Cadê o nosso carinho, nosso amor, nosso afago, nosso afeto? Nos esperando, nos esperando. Ele nos capacita a honrá-lo, seguindo o seu exemplo. Eu quero ler Colossenses, capítulo 1, verso 10. Colossenses 1, 10. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O que me chamou a atenção aqui? Viver de modo digno do Senhor. Uma vida de modo digno de quem nos salvou, de quem nos atraiu, de quem nos envolveu. É Ele, qualquer momento. Eu acho muito interessante, qualquer momento que você buscar a face de Deus, você o encontra. Às vezes a gente tem um horário certo para buscar a Deus, para orar, para dobrar o joelho, para vir no culto. Mas Ele, né, é como se nós não estivéssemos sempre disponíveis para Ele, né? E mais uma vez, não é uma crítica, é uma análise. Porque essa mensagem aqui, eu sinto assim, Deus quer que eu transmita o amor. Eu quero falar do amor de Deus. Não quero trazer peso, não quero trazer culpa. Acusação é o capeta que traz, é o diabo que traz.
Eu quero falar do amor dele, né? Eu quero falar. Mas parece que a gente não está assim 24 horas disponível, né? Você está no emprego, está na escola, está, né? Tá no mercado, está dirigindo e tal. Mas ele, qualquer momento que você buscá-lo, pensa, qualquer hora do dia, qualquer momento que você buscar a face do Senhor, ele está para você, para nós. E ele ouve. E pode ser que a resposta não seja assim, é imediata, mas ele ouve, ele está aqui. O Senhor Jesus falou, estarei convosco todos os dias. Enviou o Espírito Santo. Então ele está sempre para nós. E a verdade é que o adversário, ele quer nos esfriar e quer dominar, né? Nem tudo é o diabo, né? O pessoal está pondo assim, tem coisa que põe... Às vezes o erro da pessoa põe culpa no diabo, né? Mas o diabo, ele quer nos esfriar e quer nos afastar do caminho do Senhor. Isso é uma verdade. Eu trouxe alguns pontos aqui. Por exemplo, quer nos afastar com distração, com sobrecarga de trabalho, com aceleração, com pressão e estresse. Quer nos afastar. Distração, sobrecarga de trabalho, aceleração, estresse e pressão. Aí, nós lemos em Filipenses 4:6. Aliás, Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por motivo algum. Não andeis ansiosos, não seja dominado pela ansiedade, pelo estresse. Eu estou na correria, Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. E o Salmo 94:19 diz assim: quando a angústia já controlava todo o meu ser, Salmo 94:19, quando a angústia já controlava todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Nossa, quando eu estava estressado, quando eu estava tomado por uma preocupação, uma perturbação, uma situação pendente, o teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Eu profetizo sobre a igreja, sobre nós, em nome de Jesus, amém? Outra coisa utilizada aí pelo adversário, né? Ou é aceleração, às vezes ele pega o inverso, paralisação, ficar com o pé atrás, regredir espiritualmente, né? Emocionalmente, espiritualmente. Né? O diabo, ou ele quer te acelerar, ou ele quer te paralisar, quer te travar, quer fazer você ficar patinando, regredir, ficar travado. Ficar com o pé atrás. Esse pregador, essa mensagem, essa igreja. O ser humano hoje está analisando tudo, né? Lança uma música lá, um louvor, já vem os analistas da música analisar o cantor, porque descobriu que o cantor atropelou um gato, então esse não é um homem de Deus. É a época das análises, né? Não é verdade? Aí fica com o pé atrás e fica com a vida travada. Fica travado. Aí o texto que eu peguei aqui foi Romanos 11:23. Romanos 11:23. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Então, se alguém está na incredulidade, se alguém está travado, se alguém está com o pé atrás, né? Irmão, você analisar a igreja, convive dessa forma, tal, não combina comigo, não é meu... Estou fora, vai para outra igreja, beleza, tranquilo, isso é normal, não tem problema. Né? Existem estações,
né? Tem pessoa que vai viver a vida toda na Conviva, tem pessoas que vai viver 5 anos. Existem as estações, é normal. Agora, a gente não pode ficar empacado, não pode ficar travado. A gente não pode ficar, como diz o texto aqui, ó, na incredulidade, dando espaço para a incredulidade. É um desafio você exercitar a fé, né? Cultivar a fé. A fé germinar e florescer, frutificar. Então não pode ter travas. E a palavra diz aqui, o Senhor fala, se você não ficar nessa, eu vou te enxertar de novo. Se você está se sentindo fora, Deus te enxerta novamente, pega o ramo e enxerta na árvore, na videira, enxerta novamente, volta a ter vida, a receber a seiva do Senhor Jesus, amém? Então, aceleração, paralisação, outro ponto, passividade, não pensar, não liderar a si próprio aos pés do Senhor. A pessoa, ela não lidera o seu próprio coração, ela vai deixando a coisa aí, uma passividade, ao invés dela liderar a sua alma. Pega o seu coração, pega a tua alma e dá um comando. Tem um salmo que fala disso aí, adora o teu Deus, adora o teu Criador, dá um comando para a tua alma. Cuidado com a passividade. Provérbios 25, 28. Uma cidade aberta sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. O homem que não se lidera, a pessoa que não se lidera, ela não lidera a si própria, ela não lidera a sua alma, ela não lidera as suas emoções, ela não se lidera, seu intelecto, o seu homem, o seu ser espiritual. Se você não se liderar, se você deixar correr solto, é como uma cidade sem muros, uma cidade sem proteção. Cidades bíblicas que eram muradas e protegidas dos ataques. É como uma cidade derrubada, uma cidade caída, sem muros e sem proteção. Um outro ponto, a tentação. Abrir a porta para a tentação. Eu estava lendo Romanos capítulo 1. E mostra o mecanismo aí, um mecanismo, como que vai acontecendo? Um ciclo, né? E você percebe, o Romanos é muito forte, o Romanos 1 é muito forte e fala, né? Ali vai mostrando que a pessoa troca a verdade de Deus pela injustiça humana. Então a verdade de Deus, o manual da vida, descarta e começa no seu achômetro, seus pensamentos, seus próprios pensamentos, ou a influência de um amigo, a influência de algum familiar. Irmãos, não tem ninguém acima de Deus. E nós não podemos trocar a verdade de Deus pelo conhecimento humano. Se você fosse comprar algo muito valioso, uma máquina, você é um empreendedor e vai comprar uma máquina aí muito valiosa, e um carro, e te fala, ó, só que esse aqui está sem o manual, você não ia querer ficar sem o manual. Olha o manual da vida aqui. Palavra de Deus, manual da vida. Manual desta máquina, que é composta de espírito, alma, corpo, manual da vida, palavra de Deus. Não tem como trocar. Então é o ciclo que nós vemos em Romanos 1. Troca a verdade pela justiça humana, não dá glória a Deus, vai deixando de dar glória a Deus, de se render, de depender, de dar glória a Deus. Cai na idolatria,
cai em qualquer tipo de idolatria. Começa a ter um outro Deus. Por quê? Voltar as costas para Deus significa que a pessoa está se voltando para algum outro Deus. E a idolatria é adultério. A idolatria é adultério, é seguir após outros deuses. É deixar o marido, o noivo, o Senhor Jesus, é o noivo da igreja, é o marido, é o esposo, é o noivo. A igreja é a noiva, deixar o marido, o noivo, Jesus, e seguir após algum outro Deus. De repente entrou para uma faculdade de filosofia, ao invés de se liderar, como nós lemos aqui, virou a cabeça e parece que o manual da vida perdeu sentido. A honra ao Senhor. Ou está seguindo o mamon, riqueza, quer riqueza porque quer status, quer fama, quer aquele posicionamento lá na empresa a qualquer custo. E isso é idolatria que cai. Você pode ler lá Romanos, é cíclico. Da idolatria cai na imoralidade. Ponto lá que fala lá, e os homens deixaram as mulheres e se envolveu homens com homens, mulher deixou os homens e se envolveu mulher. Mas antes você vê que teve idolatria. Seguiram outros deuses. Nós temos que estar atentos a isso, tem que tomar cuidado, muito atento, para a gente fugir desse ciclo, em nome de Jesus. Outro ponto, sugestões que tiram o foco. Está ligado aí com tentação também, né? Quero ler Romanos 1, 28. Romanos 1, 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então é assim, o que está falando aí? Ó, né? Entregou aos ardis das suas próprias mentes depravadas. Né? O ser humano, todo mundo sofre tentação. Talvez você esteja passando um momento, uma tentação extrema, algo que quer te tirar do trilho mesmo. E o ser humano sofre tentação. O que acontece? Vem aquela sugestão de Satanás, de demônios, vem na mente, vem no coração, você vai rejeitando. Eu não quero esse estilo de vida, eu não quero um caminho de destruição, eu não quero um caminho de morte. Mas se a pessoa em algum momento começa a ceder à tentação, o Senhor insiste em orientar, em ensinar, em repreender, em exortar, em amar, trazer de volta, vem comigo, o Senhor te chamando, nosso Deus Criador, foge dessa tentação, foge dessa situação. Mas se a pessoa insiste, e vai, e teima, é o que está escrito aí, chega um momento que o Senhor o entrega as suas próprias paixões, a sua própria mentalidade. Deus entrega. Mas isso demora. Só que o ser humano é persistente, né? Para coisas boas e às vezes para coisas más, né? E nós precisamos estar alerta. O Espírito Santo, ele acende uma luz para nós, laranja, vermelho, um alerta. Cuidado. Né? Os homens aí, né? Passa uma Dalila no meio do caminho. Cuidado, né? As mulheres, né? Lá na academia, lá no trânsito, parou no semáforo, né? Parou aquela doida do lado, né? Com um shortinho desse tamanho na moto, né? E o Espírito Santo já foge, vira a cara. Irmãos, a gente fala esses exemplos, mas qualquer coisa que seja, né? Lá na sua sociedade, uma oportunidade, um dinheiro que ele não foi documentado. Então, seu sócio nem vai perceber se esse dinheiro sumir. São N situações, as coisas mais simples que possam acontecer, né? Te deram um troco lá, R$3 a mais na padaria, né? Qual que é o seu papel?
E o Senhor está sempre nos aconselhando. Aquela ilustração já clássica, né? Você não pode impedir o pássaro de voar, né, na sua cabeça, mas pode impedir de fazer ninho, de arraigar. Então, pensamentos maus nós temos. Tentação não é pecado ser tentado. Sofrer a tentação não é pecado. Você só não pode ficar gostando dela, né? Saboreando a tentação, aí já não está certo. Mas você pode impedir dela se alojar no seu coração, do passarinho fazer ninho na sua cabeça, tá? Só que pode ter pessoas que já estão num nível, às vezes, pode ter entre nós, na sociedade, na família, que já está num nível de devastação. Está vivendo uma devastação nas suas emoções, na sua alma, na sua vida espiritual. O diabo, a palavra diz, né, 1 Pedro 5,8, que o diabo anda em derredor procurando a quem devorar. Então é como um monstro rodeando, querendo devorar. Ele anda ao derredor. Mas na verdade eu quero ler, é o Salmo 80, verso 12 e 13. Salmo 80, 12 e 13, que diz: por qual motivo derrubaste suas cercas, permitindo que todos que passem tomem suas uvas? O javali da selva a devasta, pastam nela os animais do campo. Aqui está falando que tem uma plantação, tem uma vinha, tem uma plantação, e essa plantação é você, sou eu, é o nosso coração, é a nossa casa, é o nosso lar. No meu caso, eu, a minha esposa, a minha filha, a minha casa, você, seus pais, seus filhos, tem uma plantação, tem uma vinha e ela está cercada, ela está protegida. O nosso Deus é a cerca, é a proteção, mas aqui está falando que as cercas caíram e um javali entrou. Irmãos, eu fui pesquisar, javali tem de 50 quilos a 250 quilos. Já foi encontrado javali de 350 quilos. Pensa, um dia, eu tinha um outro tempo que eu estava lendo o Salmo 80, eu fiquei pensando, eu estava lá na sala de casa, e a porta assim, de entrada, misericórdia, pensando assim espiritualmente, um javali de uns 250 quilos ali, do lado de lá da porta, ele quer entrar na sua casa, ele quer entrar no seu coração, ele quer entrar na sua vida, ele quer mesmo, ele quer que a gente peque para a cerca cair e ele ter acesso, quer destruir, quer arrebentar com tudo, e a palavra fala aí que nessa vinha as pessoas estão entrando, está todo mundo entrando, está roubando, está minando essa vinha, né? Então talvez alguém não entenda o motivo de estar vivendo uma devastação, mas possivelmente ela baixou a guarda. Talvez ela deixou o domínio próprio, deixou o governo de si próprio, do seu coração, a liderança do próprio coração. Abriu mão da cerca de proteção, os muros caíram e entrou um javali, um monstro, uma fera. A palavra fala, eu li aqui, nós falamos, eu citei. O diabo anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Então o diabo ele anda ao derredor, se está cercado com a cerca de Deus, a tua casa, a tua plantação, a tua vinha, que é o teu coração, é a tua família, a tua casa, é aqueles que você ama, está cercado, a proteção do Altíssimo. As feras brutais não entram, os demônios não acessam, mas se nós damos brecha, cercas caem, proteção cai, e há o acesso, infelizmente, o acesso maligno, destruindo a vinha, destruindo a boa plantação. Mas aí vem Deus, o Senhor vem.
Deus Pai vem com o seu amor, Senhor Jesus, com a sua graça. A voz fala aos nossos corações. Eu tenho certeza que você já teve uma experiência com Ele, falando no seu coração. Eu tenho certeza. De alguma forma Ele já falou. Deus fala da forma que Ele quiser, irmãos. Fala no seu coração, fala no seu ouvido, fala através de uma criança, através de uma canção, de um outdoor. Eu já citei aqui. A gente morava em frente à Nova Plast e eu trabalho lá na prefeitura de Americana, eu sou da área da enfermagem. E todo dia eu pegava a pista ali, né? Fazia 12 horas, era dia sim, dia não. E todo dia pegava aquela... Como ainda faço, né? Trabalho lá, em Americana. Eu desci a Avenida Brasil dirigindo, irmãos, estava muito angustiado, uma situação, eu estava muito angustiado. Entrei na pista, um outdoor enorme assim, ó. Vai dar tudo certo. Quem que pôs esse outdoor aí? Da onde que apareceu isso? Eu nunca vi esse outdoor, gente. Vai dar tudo certo. Aí tinha uma propaganda, alguma coisa lá, uma empresa, não sei. Mas estava enorme assim, ó. Vai dar tudo certo. Eu ia ter uma experiência, ia ter umas mudanças lá no trabalho. Pronto, acabou. A perturbação foi embora. Eu já fiquei aleluiado, já fui na bênção. Vamos que vamos. Deus está no controle. Aí Ele nos diz... né? Essa voz, essa graça, Apocalipse 2:5. Apocalipse 2:5. Recorda-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, tirarei o teu candelabro do seu lugar. O que eu quero ressaltar aqui? Deus fala muito comigo esse trecho. Recorda-te de onde caíste. Volta ao primeiro amor. Relacionamento com Deus não é monótono. Relacionamento com Deus não é sem graça. Relacionamento com Deus não é sem cor, não é sem sabor. Se tiver estranho, se tiver esquisito, recorda, volta. Onde que eu caí? Onde que eu deixei de adorar? Onde que eu deixei de me empolgar com a presença do meu Deus? Lembra quando você se converteu? Eu vou fazer 52 anos agora em outubro. Eu me converti com 19, irmãos. Se você falasse para mim, subir o telhado lá, naqueles dias que eu me converti, sobe esse telhado aqui e desce lá, ó. Mas quando viu eu já estava lá já, ó. Aquela paixão, aquele fogo, né? Eu já citei isso aqui, né? Quando está namorando, né? Faz qualquer coisa pela namorada, né? Mas qualquer coisa faz pela namorada. Não vê hora, não tem hora, não quer ir embora, né? Mas depois que casa, a bênção continua, melhora, né? Mas às vezes dá aquela abrandada, né? Mas recorda-te de onde caíste, né? Nessa paixão com Deus, nesse romance com o Senhor. Epa, o que eu deixei? Começou a ficar acelerado, ou eu paralisei, ou a tentação teve um espaço, a cerca caiu, o javali entrou. Vamos expulsar esse javali, vamos mostrar quem manda aqui em casa, é o Senhor Jesus. Todo mal repreendido, né? Fora todo mal, minha casa é do Senhor. E nós vamos viver um romance com Deus, uma história de amor, em nome de Jesus. E 1 Pedro 5:6. 1 Pedro 5:6. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Se humilhe na presença de Deus. Não está sentindo a presença de Deus? Está esquisito? Está cansativo ser crente, viver a vida cristã? Está cansativo? Está pesado? Está sem sentido viver a vida de crente, a vida cristã? Está lendo a Bíblia e ela não está falando com você, não está tocando seu coração, não está fazendo sentido, o negócio está meio mecanizado. O que está acontecendo? Se humilhe
sob a poderosa mão de Deus. Se humilhe sob a poderosa mão de Deus. Olha a tua rota, olha para trás, ó, busca lá ó, o histórico do GPS. Onde que eu caí? Onde que eu parei de adorar como eu adorava? Aquele fogo que eu tinha, aquele calor que eu tinha. Deus falava uma coisa, eu estava pronto. Agora Deus tem que ficar falando, vai. Tem que ficar insistindo, Deus tem que ficar te empurrando, tem que fazer situações, tem situações que nós somos empurrados, né? Já aconteceu isso comigo, já. Deus quer você em um lugar, quer você vivendo uma experiência, olha, se Deus não te deu um empurrão, parece até que foi mal educado, né? Mas é um empurrão para trazer uma solução. Humilhai-vos sob a potente, a poderosa mão de Deus. Glória a Deus. Faça o que você tem que fazer. Gideão, mesmo com medo, derrubou os altares de Baal, os postes ídolos. Com medo, o bichinho estava com medo, hein? Mas ele fez o que tinha que fazer, obedeceu ao Senhor, derrubou os altares de Baal, acabou com a idolatria ali, arrebentou com tudo ali, correu o risco, né, de ser apedrejado, de ser morto, mas ele fez o que tinha que fazer. Rasgue o seu coração, mais uma vez, meus irmãos, se apegue à palavra. Na conferência que nós tivemos, infinitamente mais, né? Primeiro dia da conferência, o pastor David falou palavra, o mais importante é a palavra, ele falou em um certo ponto. No sábado, pastora Lola, palavra, o mais importante é a palavra, manual da vida. Não, irmãos, não falha. Você pode ler, eu li hoje, eu não senti, não falou comigo, irmãos. Vai ter um momento da semana que aquilo que você lê, aquilo que eu li ali é a resposta. Vem uma situação querendo te pegar e a palavra que você se alimenta, a palavra vem e te dá uma solução e te dá uma resposta. Palavra viva. Eu quero ler Mateus 4:4, que diz: Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, eu gosto muito de pão. Eu tenho uma dificuldade de parar de ficar sem pão. A gente tem muita mania em casa de fazer torrada, pão, eu gosto demais. Acho que eu tenho alguma raiz israelita aí, porque eu gosto demais de pão. E tenho dificuldade de jejuar. Eu tenho muita dificuldade para jejuar, sabe? É uma luta, uma guerra. Mas a palavra está falando, nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, pode comer pão, tá? Pode comer comida, né? Mas não é só de comida que o homem vai viver. Mas onde que está a ênfase? Do que nós vamos viver? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Todo mundo, esteja no templo ou não, siga a Cristo ou não, todo mundo na terra vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque é Deus que ordena. O que acontece com a humanidade? O que acontece com a terra? O que acontece com a natureza? O que acontece com o espaço? O que acontece com a galáxia, com o universo? Toda a palavra que sai da boca de Deus. Então valorize a palavra, leia a palavra, coma. É a nutrição, é a melhor. É a palavra do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Então nós vamos prosseguir em nome de Jesus, por causa desse amor, por causa desse carinho, por causa desse cuidado, nós não vamos parar, nós vamos prosseguir, conforme Tiago 4,7, resista, prossiga, ergue a cabeça, segue adiante, vai, resista. Conforme Tessalonicenses 5,22, fuja da aparência do mal, desvia da aparência. Às vezes a gente dá umas vaciladas, né, irmão?
O trem está ali, você tá, esse negócio não é bom, e você dá espaço, você dá lugar para o mal, né? Deus está alertando, Deus está estampado, não vai dar certo. Mas eu vou entrar nessa rua sem saída aqui, você quer fazer, mas o que você encontra lá é um muro, aí você tem que voltar, né? Voltar, né? Pois é. Entre no processo de Deus. Entre no centro cirúrgico e deixe o médico Jesus operar o seu coração. No centro cirúrgico o paciente fica exposto. Ele não tem o relógio caro lá dentro do centro cirúrgico, tira tudo dele, né? Trabalha em hospital e a maioria tem essa noção. Ele fica sem a chave do carrão, sem os cartões exclusivos, sem a roupa chique no centro cirúrgico, só com aquela camisolinha hospitalar, né? Sem o celular tecnológico dominador, sem símbolos de status e poder. Aí ele vem, o Senhor Jesus vem, o médico, o cirurgião, ele vem, você está espranchado lá, peito, ele vem com um bisturi, irmão, e passa o trem assim no teu peito, assim, ó. Tô falando de Jesus, é espiritual, viu? E passa o bisturi no teu peito, assim, ó. Vai expor o teu coração. E é só isso que nós temos outro caminho, a não ser nos expor o nosso coração ao Senhor. Irmãos, dói. É gostoso você num centro cirúrgico, mas pensa, não é confortável, é desconfortável, mas é o processo, e Ele trabalha o nosso coração, Ele opera, bisturi lá, separa o que é mal e arranca o que é mal do meu coração, do seu coração, se você dá lugar para Ele, se você dá espaço para o médico, Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui Hebreus 4:12, penúltimo versículo. Hebreus 4:12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é um instrumento cortante, que esse cirurgião, o Senhor Jesus Cristo, ele vem no teu e no meu coração e dói. A gente quer fugir, né? Tem gente que quer ficar prorrogando a cirurgia. Joga um mês para frente, joga para frente, né? Fala que não tem lugar, só o ano que vem. A pessoa até gosta, né? Mas tem hora que acho que é melhor encarar, não é verdade? Essa mesa de cirurgia e deixar o médico vir com esse instrumento cortante e abrir o nosso peito e tocar o nosso coração e transformar a nossa história. Irmão, só isso aqui, ó, só Jesus Cristo, só a palavra. O Senhor Jesus é o verbo vivo. O Senhor Jesus é a palavra é o Senhor Jesus. Ele é o verbo vivo, o verbo da vida. Só Ele. E Ele faz um coração novo. Em nome de Jesus. Último versículo. Último texto, Provérbios 4. Provérbios 4, versos 25 e 27. O 25 fala assim: olhe sempre para frente, mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Olhe para o alvo, olhe para frente. E o 27, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé da malignidade. Igreja, fique de pé, por favor.